Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Eu porei o meu rosto contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, eu porei o meu rosto contra este homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos, e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão, o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, é maldade. Serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher, e bem assim o animal. Certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, por parte de pai, ou por parte de mãe, e vir a nudez dela, e ela dele, é torpeza. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos de Israel, do seu povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, porquanto isso será descobrir a sua parenta chegada, levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberta a nudez do seu tio, levarão sobre si o seu pecado. Sem filhos morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia, terá descoberta a nudez de seu irmão, sem filhos ficarão. Guardareis, pois, todos os meus estatutos, e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito: herdareis a sua terra, e eu vô-la darei para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos,
e entre as aves imundas e as limpas. E não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa de tudo que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. E sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meu. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por um seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, por seu filho ou por sua filha, por seu irmão ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido, por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo homem principal entre o seu povo, não se profanará assim contaminando-se. Não farão os sacerdotes calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Santos serão para o seu Deus. E não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo te será. Pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai, no fogo será queimada. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará sua vestidura, e não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão dizendo: Ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou que for corcunda, ou anão, ou que tiver belida, ou sarna, ou impígens, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto o santíssimo como do santo. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Moisés, pois,
Assim falou a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 22. Depois disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles a mim me santificam, e que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem, dentre os vossos descendentes, pelas vossas gerações, que tendo sobre si a sua imundícia, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, aquela alma será extirpada da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém dentre os descendentes de Arão que for leproso, ou que tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo. Também, o que tocar em alguma coisa tornada imunda por causa de um morto, ou aquele de quem sair o sêmen, ou qualquer que tocar em algum animal que se arrasta, pelo que se torne imundo, ou em algum homem, pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia, o homem que tocar em tais coisas será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo em água, e posto o sol, então será limpo. Depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Do animal que morrer por si, ou do que for dilacerado por feras, não comerá o homem, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento para que, havendo-o profanado, não levem pecado sobre si e morram nele. Eu sou o Senhor que os santifico. Também, nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá delas. Mas aquele que o sacerdote tiver comprado com seu dinheiro, e o nascido na sua casa, esse comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta alçada das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e houver tornado para a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém por engano comer a coisa sagrada, repô-la-á acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote como a coisa sagrada. Assim não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor, nem os farão levar sobre si a iniquidade que envolve culpa, comendo as suas coisas sagradas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: todo homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer a sua oferta, seja dos seus votos, seja das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, ou dos novilhos, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não será aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, para cumprir um voto, ou para oferta voluntária, seja do gado vacum, seja do gado miúdo, o animal será perfeito. Para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou que tiver úlceras, ou sarna, ou impingens, este não oferecereis ao Senhor, nem deles poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Todavia, um novilho ou um cordeiro que tenha algum membro comprido ou curto demais, poderás oferecer por oferta voluntária, mas para cumprir voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor um animal que tiver testículo machucado, ou moído, ou arrancado, ou lacerado,
não fareis isso na vossa terra. Nem da mão do estrangeiro oferecereis de alguma dessas coisas o pão do vosso Deus, porque a sua corrupção nelas está. Há defeito nelas, não serão aceitas a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer um novilho, ou uma ovelha, ou uma cabra, por 7 dias ficará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também, seja vaca ou seja ovelha, não a imolareis a ela e a sua cria, ambas no mesmo dia. E quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de ação de graças, oferecê-lo-eis de modo a serdes aceitos. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 23. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais será 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Contareis para vós desde o dia do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações trareis para oferta de movimento 2 pães de 2/10 de efa. Serão de flor de farinha, e levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com os pães oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, um novilho e 2 carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, com as respectivas ofertas de cereais e de libação, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano
para sacrifício de ofertas pacíficas. Então o sacerdote os moverá juntamente com os pães das primícias por oferta de movimento perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Quando fizeres a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos de teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer-se expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum. Isso será estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde, guardareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desde o dia 15 desse 7º mês haverá uma festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, para oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além dos vossos votos, e além das vossas ofertas voluntárias que derdes ao Senhor. Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No 1º dia tomareis para vós o fruto das árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrá-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés aos filhos de Israel as festas fixas do Senhor. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 24. Disse mais o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Arão a conservará em ordem perante o Senhor,
continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação, será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás flor de farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 décimos de efa. E pô-lo-ás perante o Senhor em 2 fileiras, 6 de cada fileira sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja sobre os pães como memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente. É a favor dos filhos de Israel um pacto perpétuo. Pertencerão os pães a Arão e a seus filhos, que os comerão em lugar santo, por serem coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Naquele tempo, apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita pelejaram no arraial. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome e praguejou, pelo que o trouxeram a Moisés. Ora, o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Puseram-no, pois, em detenção, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: Todo homem que amaldiçoara o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém certamente será morto. E quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. Quem, pois, matar um animal, fará restituição por ele, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel. Depois, eles levaram para fora do arraial aquele que tinha blasfemado e o apedrejaram. Fizeram, pois, os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 25. Disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás. E as uvas da tua vide não tratada, não vindimarás. No ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu povo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo seu produto será por mantimento. Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês,
farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu, santo será para vós, diretamente do campo comereis o seu produto. Nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, não vos defraudeis uns aos outros, conforme o número de anos desde o jubileu é que comprarás ao teu próximo, e conforme o número de anos das colheitas é que ele te venderá. Quanto mais forem os anos, tanto mais aumentarás o preço. Quanto menos forem os anos, tanto mais abaixarás o preço, porque é o número das colheitas que ele te vende. Nenhum de vós oprimirá o seu próximo, mas temerás ao teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Pelo que observareis os meus estatutos e guardareis os meus preceitos e os cumprireis, assim habitareis seguro na terra. Ela dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto bastante para os 3 anos. No 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha, até o ano 9º, até que venha a colheita nova, comereis da velha. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, concedereis que seja remida a terra. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá o que seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado o que basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não bastarem para reavê-la, aquilo que tiver vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá da posse deste, e aquele que vendeu tornará a sua possessão. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá remi-la dentro de 1 ano inteiro depois da sua venda. Durante 1 ano inteiro terá o direito de a remir. Mas se, passado 1 ano inteiro, não tiver sido resgatada, essa casa que está na cidade murada ficará em perpetuidade pertencendo ao que a comprou e à sua descendência. Não sairá do seu poder no jubileu. Todavia, as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão consideradas como o campo da terra. Poderão ser remidas e sairão do poder do comprador no jubileu. Também, no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, terão eles o direito perpétuo de remi-las. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se poderá vender, porque lhes é possessão perpétua. Também, se teu irmão empobrecer ao teu lado e lhe enfraquecerem as mãos, sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino, viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas temerás o teu Deus,
para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro a juros, nem os teus víveres por lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Também, se teu irmão empobrecer ao teu lado e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro, como peregrino, estará ele contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, e com ele seus filhos, e tornará sua família a possessão de seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. E quanto aos escravos ou às escravas, que chegares a possuir das nações que estiverem ao redor de vós, delas é que os comprareis. Também os comprareis dentre os filhos dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, tanto dentre esses como dentre as suas famílias que estiverem convosco, que tiverem eles gerado da vossa terra, e vos serão por possessão. E deixá-los-eis por herança aos vossos filhos, depois de vós, para os herdarem como possessão. Deles tomareis os vossos escravos para sempre. Mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se um estrangeiro, o peregrino que estiver contigo, se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à linhagem da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser remido. Um de seus irmãos o poderá remir. Ou seu tio, ou tio de seu tio, ou qualquer parente chegado da sua família, poderá remi-lo. Ou se ele se tiver tornado rico, poderá remir-se a si mesmo. E como aquele que o comprou, fará a conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. E se ainda faltarem muitos anos, conforme os mesmos restituirá do dinheiro pelo qual foi comprado o preço da sua redenção. E se faltarem poucos anos, até o ano do jubileu, fará a conta com ele, segundo o número dos anos, restituirá o preço da sua redenção. Como servo contratado, de ano em ano, estará com o comprador, o qual não dominará sobre ele com rigor diante de seus olhos. E se não for remido por nenhum desses meios, sairá livre no ano do jubileu, e com ele seus filhos. Porque os filhos de Israel são meus servos. Eles são meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei a paz na terra, e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim,
Olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removerdes para dar lugar à nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, então eu, com efeito, vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Em vão semeareis a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odiarem dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro, e a terra como bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão os seus frutos. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e destruirão vosso gado, e vos reduzirão a um pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com isto quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do pacto, e vos aglomerareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e de novo vô-lo entregarão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Se nem ainda com isto me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, também eu andarei contrariamente para convosco, com furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, derrubarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e sobre ela pasmarão os vossos inimigos que nela habitam. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias em que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração na terra dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada,
e cairão sem que ninguém os persiga. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada, e não podereis resistir aos vossos inimigos. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. Igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque, e do meu pacto com Abraão. E bem assim da terra me lembrarei. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e eles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus preceitos, e a sua alma desprezou os meus estatutos. Todavia, ainda assim, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei a ponto de consumi-los totalmente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, por intermédio de Moisés. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém fizer ao Senhor um voto especial que envolve pessoas, o voto será cumprido segundo a tua avaliação das pessoas. Se for de um homem desde a idade de 20 até 60 anos, a tua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e da mulher 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos para cima, a tua avaliação do homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, será apresentado perante o sacerdote, que o avaliará conforme as posses daquele que tiver feito o voto. Se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto dele der ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Mas, se de qualquer maneira trocar o animal por animal, tanto um como o outro será santo. Se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo tu, sacerdote, o avaliares, assim será. Mas se o homem, com efeito, quiser remi-lo, acrescentará a 5ª parte sobre a tua avaliação. Quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a tiver santificado quiser remir a sua casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro sobre a tua avaliação e terá a casa. Se alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua sementeira. Um terreno que leva um homer de semente de cevada
será avaliado em 50 siclos de prata. Se ele santificar o seu campo a partir do ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, o sacerdote lhe calculará o dinheiro conforme os anos que restam até o ano do jubileu, e assim será feita a tua avaliação. Se aquele que tiver santificado o campo, com efeito quiser remi-lo, acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua avaliação, e lhe ficará assegurado o campo. Se não o quiser remir, ou se houver vendido o campo a outrem, nunca mais poderá ser remido. Mas o campo, quando sair livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Se alguém santificar ao Senhor um campo que tiver comprado, o qual não for parte do campo da sua possessão, o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem tiver sido comprado, isto é, aquele a quem pertencer a possessão do campo. Ora, a toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geiras. Contudo, o primogênito de um animal, que por ser primogênito já pertence ao Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, pertence ao Senhor. Mas se o primogênito for de um animal imundo, remir-se-á segundo a tua avaliação. E a esta se acrescentará a 5ª parte. E se não for remido, será vendido segundo a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém daquilo que possui, seja homem, ou animal, ou campo da sua possessão, será vendida nem será remida. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada. Certamente será morta. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a 5ª parte. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Não se examinará se é bom ou mau, nem se trocará. Mas se com efeito se trocar, tanto um como o outro será santo, não serão remidos. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai.